Os irmãos Weintraub disseram que foram ameaçados por Bolsonaro, e eu acredito mesmo que Bolsonaro tenha ameaçado os irmãos. Isso aumenta ainda mais aquele quebra-pau bolsonarista entre Weintraub e a família Bolsonaro. Inclusive, os irmãos fizeram uma live ontem dizendo que iriam fazer grandes revelações, denúncias contra Bolsonaro, só que na verdade eles apenas revelaram que são dois patetas covardes, como você vai ver ao longo desse vídeo. Mas eu quero saber a sua opinião. Coloque aí nos comentários se você acha mesmo que Bolsonaro ameaçou os irmãos Weintraub e até que ponto vai esse quebra-pau bolsonarista. Quero muito saber a sua opinião e também deixe o seu like. E só para contextualizar o que está acontecendo, o Weintraub, antigo ministro da Educação, queria o apoio de Bolsonaro para disputar o governo de São Paulo. Mas Bolsonaro não quer nem saber dessa gentalha e vai apoiar Tarcísio de Freitas, antigo ministro da Infraestrutura. Só que Tarcísio não deve nem saber onde fica São Caetano do Sul, mas ele quer governar o estado de São Paulo. Enfim. E aí o Weintraub já tem feito algumas críticas a Bolsonaro, críticas ao governo, que o governo foi sequestrado pelo Centrão, que Bolsonaro é um refém, coisas do tipo. E no final de semana, você viu, o Daniel Silveira, ele recebeu o perdão de Bolsonaro e esse perdão dado ao Daniel Silveira foi criticado pelo Weintraub. O Eduardo Bolsonaro reagiu a tudo isso e chamou os irmãos Weintraub de FDPs. Eu até fiz um vídeo, vou colocar o link aqui no card para que você possa entender melhor toda essa questão e não quero me aprofundar nisso porque eu já comentei. O Weintraub reagiu falando que ele iria encontrar muito em breve o Eduardo Bananinha. O Abraham reagiu e falou que isso não era uma ameaça física. Mas o que o Weintraub estava querendo dizer a respeito do Eduardo Bolsonaro e desse encontro? Ainda é um mistério. Mas ontem, o Abraham Weintraub, o irmão dele, o Arthur Weintraub, o Ernesto Araújo, que também foi defenestrado do governo, e outras figuras fizeram uma live que iria ter revelações sobre o governo Bolsonaro, denúncias sobre o governo Bolsonaro. E basicamente as denúncias foram que eles foram ameaçados por Bolsonaro, receberam ameaças de prisão, que eles seriam presos, coisas do tipo, e queriam perder o emprego deles no Banco Mundial. Até aí, nada de muito revelador. Depois eles falaram que o governo foi sequestrado pelo Centrão, que Bolsonaro ele tinha uma missão ou uma vontade de lutar contra o sistema, mas essa vontade, essa missão, esse ideal foi abandonado à medida que o Centrão foi dominando o governo e que o governo havia sido corrompido pelo Centrão. Essas bobajaiadas que o Weintraub já está falando há muito tempo, então não houve revelação nenhuma, a não ser a suposta ameaça que Bolsonaro fez aos irmãos Weintraub de prisão e de perderem o cargo, perderem o emprego. Nada muito significativo, mas a grande revelação foi que eles são dois patetas covardes, como eu falei no início do vídeo. Porque se eles acham que o governo está sequestrado, se eles acham que o governo está corrompido, se eles foram ameaçados por Bolsonaro, eles tinham que romper com Bolsonaro, obviamente. Porque se o governo foi para um lado que eles não acreditam ser o lado correto, se o governo se corrompeu, ora, eles estão corrompidos, então vou romper com isso, não vou votar em Bolsonaro. Mas também não precisa votar no Lula, vota em branco se eles quiserem. Agora, eles falaram que vão estar com o Bolsonaro, porque apesar de todas as denúncias, apesar de todas as ameaças que o Bolsonaro fez a eles, apesar do Bolsonaro ter sido sequestrado pelo Centrão, apesar do governo ter perdido os ideais, eles vão continuar votando no governo? Ora, o que é isso? É um helicóptero passando. Isso é medo do Bolsonaro, isso é uma covardia por parte dos irmãos. Deixa o helicóptero passar. Se eles estão tão rompidos com o Bolsonaro, se o Bolsonaro fez tudo isso que eles falaram, por que eles não rompem? Falta de coragem? Se falta de coragem é covardia. Ah, porque é o melhor. Vota em branco então. Enfim, isso só mostra, pessoal, esse quebra-pau, esse racha do bolsonarismo, que acontece desde o começo do governo. O primeiro foi o Gustavo Bebiano, que foi defenestrado, isso nos primeiros meses, lá em 2019. E com o passar do tempo, mais e mais figuras foram deixadas pelo caminho. E vai sobrar somente a família Bolsonaro. Vocês sabem muito bem disso. Teve lá o Gustavo Bebiano, depois foi o general Santos Cruz, outros ministros, aí teve as Forças Armadas que ele pediu para trocar o comando, quem mais? O Mourão, o Sérgio Moro, os Weintraub, vai só sobrar a família Bolsonaro. Porque, inclusive, dentro do governo, há a disputa dos militares com o Centrão. Eu já fiz um vídeo, vou deixar o link aqui na descrição. E no final, mesmo com sobrando somente a família Bolsonaro, a família vai acabar se combatendo. Porque nós temos que lembrar que havia uma disputa interna para que o Carluccio não fosse o chefe da campanha Bolsonaro. O Centrão não queria o Carluccio. E quem apoiava isso era justamente o Flávio Bolsonaro.
Então o governo está ruindo, o bolsonarismo está ruindo, o helicóptero está passando e cada dia que passa esse quebra-pau bolsonarista aumenta. Vocês acham que o Weintraub vai aguentar essa pressão até o final? Será que ele é covarde até esse ponto? Ou será que ele vai fazer novas revelações? Porque na minha opinião, quero saber a de vocês, coloquem nos comentários, vocês acham que o Weintraub foi covarde porque ele fez grandes denúncias, mas continua apoiando Bolsonaro? Ah, Weintraub, faça-me o favor, né?